Olá, que Deus abençoe você. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa aula. Hoje, continuando aqui a nossa matéria Panorama do Antigo Testamento, aqui nos Profetas Menores, e estamos terminando. Hoje temos aqui o livro de Zacarias e amanhã já finalizamos os Profetas Menores com o livro de Malaquias. Então seja muito bem-vindo. Espero que hoje seja um dia onde você possa aprender ainda mais, para que o seu conhecimento da Palavra de Deus seja ainda mais robusto e poderoso. Vamos lá. Livro de Zacarias, profeta Zacarias. Zacarias, o nome dele significa o Senhor se lembra, ou o Senhor se lembrou, né? Então, o próprio nome de Zacarias aqui fala muito a respeito da essência da mensagem dele aqui, né? O Senhor não se esquece do seu povo. Para isso, ele vai trazer aqui uma mensagem poderosa para aquele tempo, mas com alguns desdobramentos para os tempos futuros, né? A data e o contexto aqui é aproximadamente 520 a 480 a.C., depois do exílio babilônico. Então, não sei se você se lembra, mas o povo volta do exílio babilônico, e quando nós falamos ali no livro de Ageu, nós falamos que Ageu, ele profetizou e foi contemporâneo ali de Zacarias, né? Ambos profetizaram ali em Judá. Zacarias vai profetizar justamente após esse retorno, né? Então, Zacarias ele tem algumas particularidades. Muitos vão dizer que, assim como Daniel, Zacarias ele é o apocalipse do Antigo Testamento, né? Então, tem algumas peculiaridades. E nesse tempo, onde o povo havia saído do cativeiro babilônico e voltado ali para Judá, voltaram mais ou menos 50 mil pessoas. E Zacarias era um desses, né? Essa volta ela foi em 3 etapas, né? Primeiro foi ele com Ciro, quando Zacarias volta juntamente com Esdras e junto com Ageu. Ele vai voltar aqui em 538, né? Debaixo da liderança ali de Zorobabel. Zorobabel era o governador, estava debaixo da linhagem de Davi, juntamente com o sacerdote Josué, né? Então, da segunda leva ali foi o rei Dario, através da autorização, essa segunda etapa do rei Dario, que era já no reinado da Pérsia, essa segunda etapa, e depois com o rei Artaxerxes, né, que vem ali também, que ele vai permitir Esdras voltar para liderar aquele povo, para restaurar a lei, e também Neemias, para restaurar os muros da cidade. Então, a situação ali que Jerusalém estava destruída, aquele povo, dentro dessa comitiva, nessa primeira etapa, foi voltando para Jerusalém justamente para reconstruir ali o templo. O profeta Ageu, que era contemporâneo de Zacarias, entrega a sua mensagem, e Zacarias também vai profetizar ali para aquele povo, para ajudar a incentivar, a estimular aquele povo na reconstrução do templo, mas também trazendo ali, isso é uma característica mais de Zacarias, algumas mensagens proféticas apontando aí para um tempo glorioso, um tempo futuro, né? É importante a gente tocar num assunto interessante aqui em Zacarias, que nós não falamos dos demais profetas. O livro de Zacarias, é importante nós falarmos sobre o gênero literário dele, tá? É um gênero profético? Mas ele tem aqui alguns pontos do gênero apocalíptico, tá? O que é esse estilo literário apocalíptico? Aquele estilo que vai usar alguns símbolos, algumas imagens, eventos cataclísmicos, visões. Ela vai conter elementos como seres angelicais, símbolos, várias figuras que são elementos naturais que vão apontar para realidades espirituais, né? Então ele vai usar, sabe, essas metáforas, e na maioria das vezes para apontar, indicar um conflito, ou seja, a guerra entre o bem e o mal. Você vai ver muito isso em Daniel, vai ver isso em Daniel capítulo 2, vai ver isso em Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, quando eu falei das 70 semanas de Daniel, no capítulo 2, quando é a visão do rei Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel, né? No capítulo 7 também, dos animais, você vai perceber o quê? Animais, que são o quê? O leopardo, o urso, o leão com asas, aquele animal terrível. Então são elementos naturais, né, que estão na natureza, para apontar algumas realidades espirituais. Porém, realidades espirituais proféticas e apocalípticas. E assim como Daniel, Zacarias é esse que vai profetizar com essas características. Ele vai ter 8 visões. E essas 8 visões, é, ela vai apontar justamente ali para o dia do Senhor.
Quando você olha, por exemplo, para Daniel, no capítulo 2, Daniel vai trazer a interpretação do sonho do rei, falando a respeito de alguns reinos que se levantavam. Então, Daniel traz a interpretação dizendo que a cabeça de ouro da estátua, que os troncos e os peitos, os peitos e os braços de prata, e que o bronze ali dos quadris e as pernas de ferro estavam indicando, apontando para reinos que iriam se levantar depois daquele reinado do rei Nabucodonosor, que representava naquela estátua o cabeça de ouro. Então, ele vai usar essa linguagem. E essa linguagem, quando nós usamos essa linguagem, nós não podemos inventar algum tipo de interpretação ou trazer elementos da nossa fantasia, da nossa imaginação. Não dá. Como nós falamos, para trazer a interpretação, não somente em Zacarias, mas em toda a Bíblia, quando se trata de elementos como esse, principalmente em uma linguagem profeta e apocalíptica, você não pode pegar de forma aleatória na palavra de Deus qualquer tipo de interpretação, qualquer regra da hermenêutica. Você vai ter essa aula o ano que vem, para que você possa entender, compreender muito bem como interpretar a palavra de Deus. Nós precisamos que a Bíblia mesmo interprete a própria Bíblia. Primeira regra é essa: a Bíblia interpreta a própria Bíblia, em textos que vão se complementar. E a segunda regra é quando você vai naquele texto ou naquela palavra e procura aquela palavra pela primeira vez que ela aparece na Bíblia, para entender qual que é o sentido que aquela palavra está trazendo. Você vai pegar aquele sentido e vai aplicar no texto que você quer a interpretação. Quando nós fazemos isso, nós não caímos no erro de interpretar de forma alegórica, né? E é um perigo. Zacarias, quando você olha para o livro de Zacarias, alguns são tentados a interpretar de forma alegórica. Aí você dá muita margem para a fantasia, né? Mas não dá para a gente pensar dessa forma. A própria palavra se interpreta. O propósito dessa literatura apocalíptica, principalmente profética apocalíptica, ela vem para consolar e fortalecer a fé dos fiéis, principalmente em tempos de perseguição. Esse era o propósito desse gênero literário. Fortalecer a fé, reafirmar que Deus está no controle da história e apontar um futuro glorioso, que é a vitória de Deus contra o mal, né? E aí, com todo esse cuidado, certo? Zacarias tem muito dessa leitura, tá? Desse tipo de leitura aqui no livro de Zacarias. O tema central do livro aqui, Zacarias, ele trata da restauração de Israel e da vinda desse reino messiânico, né? Esse aqui é o tema central. Ele vai apontar para algo que vai acontecer, realidades ali para o tempo presente, no caso dele, mas também aquilo que ele profetiza naquele momento, para aquela era, também valeria para um tempo futuro. Teria um desdobramento, por exemplo, para o tempo quando o Messias pisasse pela primeira vez na Terra e pela segunda vez quando ele voltasse. Então Zacarias tem essa característica, né? Ele vai incentivar ali a construção do templo, né? Ele participa juntamente com Ageu, incentivando a construção do templo. Ele vai profetizar, vai garantir que a presença de Deus voltasse a habitar ali no meio do seu povo, mas ao trazer essas profecias, ele também desdobra, falando de um tempo futuro, onde esse templo ele seria cheio da glória de Deus, falando daquele tempo, mas apontando também para um tempo futuro, né? Apontando ali para a vinda do Messias. O que ele estava querendo fazer com isso? Ele estava praticamente apontando, fazendo um prenúncio daquilo que viria em relação ao reino messiânico, né? Ele vai reafirmar a soberania de Deus, mostrando que Deus julgará as nações e vai estabelecer o seu reino. Essas são as promessas aqui no livro de Isaías. Ele pode ser dividido em 3 grandes seções, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 6, do capítulo 7 ao 8 e do 9 ao 14. Do capítulo 1 ao 6, vai falar ali das 8 visões noturnas, tá? Mostrando o plano de Deus para Israel e para as nações. Do capítulo 7 ao 8, exortações sobre a obediência do povo, a verdadeira obediência, e mostrando também que Deus ainda permanece fiel à sua aliança e à promessa que ele já tinha entregado através de outros profetas. Que promessa é essa? De restauração do seu povo.
Tá? E do capítulo 9 ao capítulo 14, algumas profecias messiânicas, né, para a primeira vinda do Messias, certo? Nós vamos ver isso lá depois no Novo Testamento, nos Evangelhos. A primeira vinda do Messias, o nascimento do Messias, apontando, essas profecias vão apontar para o nascimento do Messias, mas também são profecias escatológicas, né, que vai incluir a vinda desse rei aqui na primeira vinda, mas depois o sofrimento do Messias e também a sua segunda vinda, tá bom? Então, a lição que Zacarias deixa para nós é que Deus continua fiel à sua aliança e que ele restaurará o seu povo. Ele quer incentivar o povo ali na reconstrução do templo, mostrando que antes mesmo da vinda do Messias, algo precisa ser construído, um caminho de santidade precisa ser construído no meio do seu povo. Tá? Vai mostrar aqui a vinda do Messias e o reino eterno de Cristo. Tá? Vamos lá, a primeira visão. Zacarias vai ver aqui do capítulo 1, do versículo 7 ao 17, Zacarias vai ver um cavaleiro montado em um cavalo vermelho, entre murtas e um vale, acompanhado por outros cavalos. Essa é a visão, a primeira visão noturna de Zacarias. E aí, como nós falamos, você vai ir para a Bíblia para entender, pelo menos ter um vislumbre de como interpretar essas visões. Não dá para dizer que temos 100% de acerto em tudo, mas quando você vai para a Bíblia, a própria Bíblia vai se interpretar. Quando você olha, por exemplo, para a Bíblia, e ela, todas as vezes que ela está falando sobre noite, sobre trevas, está falando principalmente sobre condição espiritual, a escuridão espiritual que aquele povo vivia. Então, ao interpretar uma visão ou um sonho de um determinado profeta, nós precisamos usar esses elementos. Né? Então, por exemplo, cavaleiros e cavalos. Geralmente, quando a Bíblia fala desses elementos, né, cavaleiros, cavalos, desse tipo de animais, por exemplo, está falando sobre patrulhamento, está falando sobre mensageiros. E o que nós podemos entender? Que Deus, apesar de toda a escuridão espiritual, ele está atento, ele está patrulhando, está indicando que Deus está atento ao que está acontecendo no mundo. Certo? Então, as murtas aí no vale, né, simboliza, as murtas no vale, simboliza Israel em um estado de quê? De dependência divina, né? É Israel que depende ainda dos cuidados de Deus, certo? Então, a mensagem profética que nós vamos ver aqui nessa visão, principalmente, é claro que apenas de forma panorâmica, né, é que Deus vê e se importa com o seu povo. Que Deus está no controle, ele está patrulhando, ele está governando, e a justiça de Deus virá. As nações que oprimem o seu povo, elas serão julgadas. Tá? Segunda visão, a visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Aí é importante você entender que, frequentemente aí na Bíblia, quando a Bíblia está trazendo a figura do chifre em um determinado animal, a Bíblia está falando de quê? Só você voltar no livro de Daniel, principalmente, ou em outros livros também, a Bíblia está falando de quê? Chifre na Bíblia significa poder, significa autoridade. Né? Então, todas as vezes que você olha para o livro de Daniel, no capítulo 7, você vê aquele animal com 7 cabeças e 10 chifres, a própria Bíblia trazendo a interpretação, a própria Bíblia vai dizer que os chifres que você está vendo, trazendo a interpretação para Daniel, são 10 reis que têm poder. Então, significa o quê? Autoridade. Ou seja, nós não estamos inventando a interpretação. Nós não estamos trazendo alegoria para isso. A própria Bíblia está dizendo, ao interpretar o sonho de Daniel, que o chifre significa autoridade, significa poder. Né? Então, seriam nações que, no final dos tempos, iriam oprimir ainda mais o seu povo. Certo? Então, para interpretar isso, nós vamos usar o quê? A Bíblia. Então, a Bíblia, quando ela fala desses animais, quando fala desses elementos, ela sempre tem uma interpretação, basta você procurar na própria Bíblia. E aí eu aplico essa regra a outros textos também. Por exemplo, quando você olha para Daniel no capítulo 8, você olha que tem um carneiro lutando com um bode. Nós vamos falar isso na aula do período interbíblico. Você vai perceber que o bode, ele vinha contra o carneiro, né? E o bode, ele representa o Império Grego. O próprio Daniel fala que esse animal, o bode, ele se levantaria contra o Império Medo-Persa e ele venceria. O Império Medo-Persa é esse bode que ele tem 2 chifres, ou seja, quem são esses 2 chifres? O Império Medo-Persa não é aquele que conquista o Império Romano e não é um império compartilhado entre os medos e os persas,
Sim, não tem dois reis? Tem Dario e tem Ciro. Então, esse bode, esse carneiro, ele é o Império Medo-Persa, certo? Representado por esse animal, e ele tem dois chifres, ou seja, duas personalidades que têm muito poder. Esses chifres são representados pela autoridade desses dois governantes, Dario e Ciro. E aí vem o Império Grego conquistando, ele vem através da figura do bode. Ele vem e ele derruba o bode, ele quebra os dois chifres, né? Porque para derrubar um império, primeiro você tem que derrubar. Se você só quebra um império, você só derruba um império derrubando os seus governantes. Então, é interessante você ir para essa linha de interpretação, né? Porque quando a Bíblia está falando aqui desses animais, aqui no livro de Zacarias principalmente, a Bíblia ela quer falar alguma coisa. E aí você tem que ir para esse tipo de interpretação, porque quando Zacarias vê esses chifres aqui, vê esses quatro ferreiros, ele quer dizer alguma coisa, né? Que tipo de autoridade? Então, nós entendemos que esses quatro chifres pelo qual Zacarias está falando, simbolicamente eles representam os impérios que governaram e que oprimiram o povo de Judá, certo? Por exemplo, você tem o Império Babilônico, através do rei Nabucodonosor, né? Depois você tem o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia, você vai ver isso em Daniel no capítulo 5. Você tem depois do Império Medo-Persa, você tem o Império Grego, e depois tem o Império Romano, certo? Representado pela estátua de Daniel ali, pelas duas pernas da estátua, certo? Então são reinos que seriam opressores do povo de Deus, mas que se levantariam depois também. Então, esses chifres são esses impérios, são governos, são nações, impérios que se levantaram ou que se levantariam sobre a terra. Só que é interessante que tem a figura do ferreiro. E o ferreiro é aquele que tem mais autoridade e ele quebra os chifres. Ele é que tem autoridade. Então, o que ele vai fazer? O que o reinado de Cristo faz? Ele quebra todo o poder das trevas, porque esses impérios estavam sendo governados debaixo da influência das trevas. Deus tem um controle de tudo, sim, Deus tem um controle de tudo. E ele permite que as coisas ocorram. Só que você lembra lá em Abacuque, quando Deus envia os babilônios contra Judá? Os babilônios são perversos, sim, mas Deus está usando os babilônios para trazer juízo e trazer julgamento, certo? Então a ideia é que o poder de Deus quebra o poder dos outros reinos. Essa é a ideia aqui dessa visão. A terceira visão é o homem com o cordel de medir. E o que Zacarias vê aqui? Zacarias vê um homem com um cordel, com uma fita métrica, né, se é que nós podemos dizer assim, né, pronto para medir Jerusalém. E o anjo do Senhor intervém e diz que Jerusalém será uma cidade sem muros. Quando esse homem vai medir, o anjo diz assim que essa seria uma cidade sem muros, e sem muros de fogo ao redor. Ou seja, Jerusalém aqui não é apenas a Jerusalém do tempo de Zacarias. Zacarias está apontando para um tempo futuro, porque se você for olhar a realidade daquela Jerusalém, primeiro, não tem como você medir uma cidade se essa cidade ela tem fronteira, ou se ela tem um muro, ela não tem limites para ser medida. Então, aqui está apontando para um reino, essa cidade sem muros, representa justamente a cidade que é a cidade de Deus, que é a santa cidade, mas ela não tem fronteiras, ela não tem muros, ou seja, a abrangência é de um reino global. É algo que não era possível naquele tempo de Zacarias, porque a cidade estava limitada pelos seus muros. Então, isso é uma profecia, Zacarias apontando para o reinado de Cristo, onde não há fronteiras. Lembra o que Deus disse para Abraão? Abraão, a sua descendência será como a areia do mar, mas também como as estrelas do céu. Ou seja, não cabe nessa Jerusalém terrena, certo? Apontando justamente para esse reinado milenar de Cristo. Zacarias vai apontar aqui nesse tempo para a reconstrução do templo, quando esse ser ele está ali medindo, falando que há uma reconstrução em andamento, mas também apontando para esse reinado milenar, um reinado futuro, né? Apontando para essa Jerusalém celestial. Você vai ver ele também em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 21, falando dessa glória futura, dessa nova Jerusalém que desce do céu, certo? Mostrando aí que Deus cuida da restauração do seu povo e realiza a sua obra tanto no presente quanto no futuro.
é alguém que está realizando uma obra, está medindo o que está acontecendo, preparando uma construção de um reino ali naquele tempo, mas também apontando para um reino futuro. A quarta visão é do sumo sacerdote Josué, está ali no capítulo 3, versículo 1 ao 10. Zacarias vai ver o sumo sacerdote Josué com as roupas sujas, com as roupas manchadas. E ele vai ver Josué sendo acusado por Satanás diante do anjo do Senhor. E a Bíblia fala assim que o Senhor mesmo repreende a Satanás e ordena que Josué seja vestido com roupas limpas, simbolizando a redenção que viria do próprio Deus. O próprio Deus provendo salvação para aquela classe sacerdotal, mas você lembra o que Pedro fala? Que nós somos sacerdócio santo, uma nação eleita. Ou seja, é o próprio Deus que nos entrega essa condição. Satanás, mesmo acusando o povo de Deus, aqui Zacarias está dizendo assim, que esse sacerdócio está manchado, mas o próprio Deus está providenciando salvação, um sacerdócio totalmente restaurado. E aqui, Josué, o sumo sacerdote Josué, vai representar o povo de Israel, que espiritualmente estava impuro, mas agora essa aliança com o mal ela vai ser quebrada para que o povo pudesse ser perdoado e restaurado na presença de Deus. A quinta visão é do candelabro de ouro e das duas oliveiras, Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14. Zacarias vai ver um candelabro de ouro com 7 lâmpadas e duas oliveiras ali do lado, né? O anjo explica que essa visão se refere a Zorobabel, que era ali o governador de Judá, nessa missão de reconstruir o templo. O candelabro, ele sempre vai representar a luz de Deus sendo sustentada no meio do seu povo. O candelabro, as 7 luzes dele vai representar justamente a presença de Deus no meio do seu povo. E ali, as 2 oliveiras ali simbolizam Zorobabel e Josué, né, os líderes escolhidos por Deus para guiar Israel naquele tempo. E o candelabro no meio dos dois, ou seja, um rei e um sacerdote. Ou seja, Deus está no meio do seu povo, apontando justamente um caminho de luz, um caminho de Cristo, um caminho do sacerdócio santo, mas também mostrando que a luz que essa luz que vem do candelabro, guiado não, que ele é sustentado pelo óleo que estava ali no candelabro, o próprio Espírito Santo conduzindo e edificando o reino de Deus no coração dos homens. Quando isso acontece? Somente no reinado futuro, porque naquela época não havia mais essa condição. A maneira do Espírito Santo agir naquela época, ele apenas descia, fazia a obra e voltava. Mas no reino de Cristo, o Espírito Santo ele vem para habitar, para morar em nós. Essa luz, ela nunca se apaga. A sexta visão é o rolo voador. Zacarias vê um rolo voador, com inscrições de julgamento contra os ladrões e contra aqueles que falavam, que juravam falsamente. O rolo ali sempre vai representar a lei de Deus. Você pode buscar também essa interpretação, não é alegoria, você vai buscar essa interpretação também em outros profetas, como Jeremias, como Ezequiel, como o próprio Daniel mesmo, você vai entender que esse rolo, ela representa a lei de Deus. E o ladrão, os ladrões aí, os ladrões aí, no caso, vai representar justamente o pecado. Significa o quê? Que a palavra de Deus, esse rolo, a palavra, a mensagem da palavra de Deus é aquela que tira, que remove o pecado da terra. Então a palavra de Deus, a Bíblia fala assim que Jesus, ele é o verbo que se fez carne. E João Batista diz assim, aí vem, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, apontando para esse reino onde Cristo aqui acenderia a sua luz no coração dos homens e a palavra de Deus purificaria o povo de Israel. A sétima visão é a visão da mulher no Efa, né? Tá ali Zacarias. Efa é como se fosse um cesto, né? Então tem ali uma mulher. Essa mulher, a palavra ali em hebraico é como se fosse uma prostituta. Então ela está escondida dentro desse cesto. Mas de repente essa mulher ela é levada para a Babilônia. Ela é levada para a Babilônia, é como se ela tivesse sido arrebatada para a Babilônia, certo? O que isso representa? A Babilônia na Bíblia, quando você vai principalmente para o livro de Apocalipse, a Babilônia ela é chamada de a grande prostituta. A Babilônia, essa mulher sendo levada num cesto, arrebatada para a Babilônia, simbolizando ali
a cidade do pecado, significa que alguém, o próprio Deus, está arrancando o pecado no meio do seu povo. Sugere justamente isso, o próprio Deus removendo o pecado no meio do seu povo. Então, Deus, ele perdoa a iniquidade completamente. Ele leva o pecado para onde é o seu devido lugar. A oitava visão, os 4 carros, né? 4 carros aí carros que representam esses agentes de Deus sobre a terra. E eles vêm para quê? Eles vêm para executar juízo. Essa visão vai apontar para o juízo final, para o juízo de Deus, né? Sobre as nações, mas também protegendo o seu povo. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11, você vai perceber que ali é instalado um grande trono, trono branco. E quem estão ali? Aqueles que estão ressuscitando na segunda ressurreição, certo? O povo de Deus não está ali para ser julgado. Então, é um tempo que há juízo para os perversos, mas é de salvação para os santos. E Isaías é esse, que vai trazer aqui, através dessas visões, as suas profecias. Zacarias vai trazer aqui muitas visões messiânicas, tá? Profecias messiânicas aqui no seu livro. Nós temos muitos, eu gosto de chamar isso de destaques proféticos, né, aqui em Zacarias. Temos aqui vários textos do Antigo Testamento que vão estar ali no Novo, com escritas exatas como estão aqui no livro de Zacarias. Você vê aqui, por exemplo, a vinda do rei humilde, Zacarias capítulo 9, no versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, humilde, montado num jumento, sobre um jumentinho, filha de uma jumenta. E onde isso vai se cumprir? Lá em Mateus, capítulo 21, 4 e 5, diz assim, ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Que profeta? Justamente Zacarias. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti manso e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, cria de um animal de carga. Ou seja, o próprio Mateus vai pegar a profecia de Isaías e vai trazer ali para o seu tempo, dizendo que se cumpriu. Eu posso fazer isso? Não posso, mas Mateus é inspirado e Mateus tem autoridade para fazer isso. E ele vai dizer que se aplica justamente àquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele desce numa jumentinha, certo? Então, são curiosidades, né? Eu gosto de dizer, são alguns destaques proféticos aqui do livro de Isaías. Vai falar também das 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, 12 e 13. Zacarias vai profetizar. Quando Judas ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele diz, eu lhes disse, se vos parece bem, dá-me o meu salário. E, se não, deixai-o. E pesaram meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me diz, lança isso ao oleiro. Esse belo preço em que me avaliaram. Tomei, pois, as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro na casa do Senhor. E lá em Mateus capítulo 26, no versículo 14 e 15, então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Ou seja, ele está profetizando aqui a traição de Jesus por Judas Iscariotes. Agora é interessante também que ele vai apontar, né, as suas profecias vão apontar também para o nascimento, para o sofrimento do Messias, né? Não só para o nascimento, mas também para o sofrimento. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, sobre a casa e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica. Olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Muitos vão dizer que essa profecia está apontando para o dia em que Jesus foi transpassado por uma lança pelo romano, lembra do soldado romano quando ele na cruz foi transpassado por uma lança, certo? Para garantir que Jesus estava morto, não quebraram as suas pernas, mas o traspassaram com uma lança, né? E aqui, no capítulo 19, 34 a 37 de João, diz assim, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E outra vez, diz a Escritura, olharão para aquele a quem traspassaram. Quem traspassou Jesus? Quem traspassou Jesus foram os judeus. E eles entregaram Jesus aos romanos, ou seja, os judeus foram aqueles que traspassaram Jesus. Esse livro de Zacarias, ele vai falar não somente sobre a restauração do povo, mas aponta para eventos futuros, proféticos. É um livro que nós podemos fazer conexões ali com várias profecias do Apocalipse, do livro de Daniel também. É um livro que traz essa mensagem poderosa de esperança, de renovação e de salvação. É um livro que traz a esperança
mesmo em tempos difíceis. Por quê? Porque conectando aí com a leitura apocalíptica, veio para quê? Para trazer consolo em tempos de dificuldade. E esse foi o livro de Zacarias. Quero que você coloque aqui nos comentários se você está tendo um entendimento a respeito dos profetas menores, além daquilo que você já sabia, está conseguindo conectar, está conseguindo compreender? Eu espero que sim. A nossa oração é essa, para que o seu entendimento da palavra de Deus seja cada dia mais robusto e que tudo que você tem aprendido aqui na nossa formação teológica possa levar você a um outro nível teológico. Amém? Amanhã estaremos aqui com o livro de Malaquias, aqui para fechar os nossos profetas menores. Que Deus te abençoe e até amanhã.